One, two, three, four. DS Fuel! Que honra ter você aqui, viu? Muito obrigado por ter aceitado. Comecei esse projeto por sua causa, não sabe? Eu ficava pensando que quando eu comecei a trabalhar com dança, uma das coisas que mais me motivou foi conversar com você, conversar com a Jaque e ver que realmente é possível, né? E sei que tem muita gente no Brasil inteiro que não tem essa oportunidade de conversar com pessoas que já estão no meio. Achei legal trazer vocês aqui para eles conhecerem um pouquinho da sua história. Coraciones. Buenos dias. Bom dia. Gente, a gente tá gravando isso muito cedo, por isso as caras, então perdoa. Queria que você falasse bem pouquinho sobre o seu começo. Você começou a dançar em 2006, certo? O seu primeiro professor foi o Usher, né? Meu Deus, quando eu falo 2006, já aparece aqui, ó. Sim. Bom, isso, exatamente. O Usher sempre foi minha inspiração, por causa dele que eu comecei a dançar. Não sei se um dia ele vai saber disso, mas Usher, recadinho pra você, você é ocupado. Fazer aula mesmo em 2006. Na verdade, a primeira aula que eu fiz, de fato, foi em 2011. Todo esse período, de 2005 a 2011, foi descobertas. Foi utilizando esse meio aqui, a rede social, na verdade, não a rede social, mas que na época não tinha. Foi utilizando a internet para poder buscar informação, porque eu não venho de uma família artística, eu venho do esporte. Então, não era nem porque eu não queria, porque eu não sabia o que existia. Eu só sabia que existia Michael Jackson e que existia quando eu conheci o Usher em 2005. Aí, a partir daí que eu fui conhecer os filmes, e aí daí que eu fui conhecer os dançarinos, daí que eu fui conhecer primeiro a cena americana, depois que eu fui conhecer a cena nacional. Então, foi mais ou menos assim, foi um início meio estranho, mas talvez pela estrutura que eu tenho hoje, eu devo muito graças ao universo que fez com que isso acontecesse. E aí, em qual ano você decidiu seguir como profissão, assim, a dança? Bom, as coisas foram acontecendo. Na verdade, eu sempre sonhei em ser jogador de futebol. E aí, quando eu não consegui dar seguimento nessa carreira, a dança chegou, ela já fazia parte, bem tranquila, assim, que era uma coisa um pouco de escola. Eu era cover do Bros, eu era o Felipe do Bros, eu tinha um moicano. Depois que eu peguei essa cara aqui, igual pra sempre, eu tomei uma picada de um vampiro, mentira. Eu brincava na escola, no intervalo, assim, tocava música, tá? Lá no Meca, lá em Carapicuíba, o intervalo era um pouco diferente. E tinha muito a cultura da quermesse. Na quermesse não tocava... Quermesse, para quem não sabe, é uma festa junina. Festa que geralmente se originou pela Igreja Católica. Não que eu fazia parte da Igreja Católica, mas eu ia nas festas. E aí não tocava música típica, né? Tocava flashback. Não tocava bem na época da mudança também da música americana, onde começou a ter os feats. Então, Nelly, Kelly Rowland, essa galera tocava na quermesse e a gente dançava essas músicas. Uma dança chamada Black Charm. E um pouquinho de olha a lagartixa na parede, olha lá. É isso, foi assim que eu comecei. Eu conheci primeiro a cena americana. Então, eu fui fazer, de fato, aula, assim, entender que eu precisava organizar essas coisas que eu tive que aprender meio que sozinho, assim, descobrir sozinho, não aprender. E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, aí que eu consegui organizar isso. Saber que tinha um processo, estilos, técnicas, mercados distintos. Até 2011, ainda era especulações. Show é assim, grupo é assim, aula é assim. Quando chegou 2011, para mim foi de fato um início real, que aí eu consegui entender exatamente tudo aquilo que eu já estava fazendo há 5, 6 anos. Então foi bom por isso. Talvez hoje, o fato dos profissionais estarem mais preparados, não que antes não eram preparados, mas hoje é mais fácil você passar essa informação. Aqui nós estamos aqui com essa plataforma, por exemplo. Hoje você consegue fazer isso em menor tempo. Antes, para você ter essa informação, ou você pegava, ou esperava sair uma apresentação na MTV, ou que é o famoso canal 32 da TV aberta na época. Tá? Antes não tinha esse negócio de TV fechada, era uma coisa muito exclusiva. Ou você esperava sair um filme, né? Então tinha MTV, saiu um clipe, um filme, ou uma apresentação anual, Super Bowl, VMA, para você poder, através também da MTV, saber o que estava acontecendo para se informar. Na cena mais underground, você tinha que ir nos eventos. Então não era tão rápido o processo, ele era mais demorado. Em contrapartida, você tinha mais tempo para digerir o conhecimento. Então, por exemplo, hoje você faz uma aula, uma coreografia, sei lá, você aprende 10 oitos numa aula. Na semana que vem já é uma outra aula. Então você teve só, no máximo, 7 dias para digerir. Isso eu tô falando de uma aula, mas tem gente que faz 5, 6, 10, né? E aí, quando é na semana que vem, já é outra aula. Então você teve 7 dias para digerir tudo isso.
Antes, não. A gente tinha mais tempo para fazer essa digestão desse conhecimento. Talvez isso, para alguns, era mais difícil pelo fato de você demorar mais para evoluir, mas no meu caso, por exemplo, foi bom, porque aí ficou mais consistente. Então, o que eu demorava para aprender, você treinava tanto, repetia tanto, que aquilo foi ficando orgânico. E aí, ao mesmo tempo que parecia que demorava muito para evoluir, essa evolução era mais consistente e ela fica no corpo, assim, como se fosse andar de bicicleta. Você ainda não está com aquela resistência, você fica muitos anos, porém, quando você vai andar, você sabe, tipo isso. Aproveitando que a gente tá no começo da nossa conversa, pra não precisar legendar o resto do vídeo, da onde vem DS Fuel? Porque, né, eu não te chamo de DS Fuel e as pessoas às vezes não sabem qual é o seu nome. Bom, meu nome é Diego, bem brasileiro que eu amo, Diego dos Santos Silva. DS Fuel é a pronúncia em português, né? Mas em inglês fica DS Fuel. Eu ganhei esse nome em 2011, nessa minha primeira viagem aos Estados Unidos. Eu pesquiso ainda, mas antes era bem mais forte, uma dança chamada Crump. E aí eu fui lá para fazer também essa pesquisa com os criadores. Eu tive a sorte de encontrar uma crew chamada Demolution Crew, e com eles que eu estudei mais, assim, não só, principalmente a cena underground do Crump na época. O dono do grupo, ele me falou que a minha característica era essa de muito robusta, assim, tipo, era mais tensa, e a vontade que eu tinha, ele falava que eu era feel. E aí eu decidi criar era como se fosse um Lil Home da crew dele. E aí eu juntei o Diego Santos, que era um nome mais de jogador de futebol, e aí fiz porque era muito diferente, né? Ia ser fácil das pessoas associarem o nome. E aí ficou DS Fuel. Inclusive, meu nome é Diego, porque eu nasci um ano após o Diego Maradona ter ganhado a Copa de 86, e aí meu pai gosta muito de futebol, colocou meu nome de Diego em homenagem ao Diego Maradona. E falando de Los Angeles, você comentou que foi a primeira vez em 2011, focado em estudar Crump, né? Depois você voltou em 2013, em 2017 e em 2018. Quais são as maiores diferenças que você sente em cada ida que você foi pra lá? Nossa, que pergunta fantástica. Todas são incríveis. Eu amo aquele lugar, eu amo tudo naquele lugar. Eu sou Team Los Angeles. Tanto que o estúdio chama West Side por isso. Mas, assim, a primeira viagem foi o primeiro encontro, né? Aquela coisa da descoberta. Mas era um todo, né? Porque, assim, eu venho de uma família muito humilde. Tudo que eu via na Sessão da Tarde, famosa Sessão da Tarde da Rede Globo, eu vi lá em LA. Então, as comidas, o jeito que as pessoas falam, o jeito que as pessoas andam, as ruas mais largas, não tem fio no teto. Então, tipo assim, tudo que parece bobo era muita fantasia na minha cabeça, né? O trem, o jeito que é o metrô, as pessoas, os carros, como é o táxi, como é uma viagem de avião internacional, como é o aeroporto. Então, tudo isso era uma novidade. Então, joguei muito GTA para conhecer a cidade. Eu tinha lançado em 2010, 2009 o Google Maps e eu fiquei no Google conhecendo a cidade. Então, quando eu cheguei lá, não precisava de GPS, eu não precisava de nada, tanto que eu viajei sem celular a primeira vez. Eu já conhecia a cidade, então saí do aeroporto, eu já sabia para onde eu tinha que ir. Já. Então, a primeira vez foi fantasia. E aí eu fui com um pensamento de dança. Só que quando eu cheguei lá, a minha cabeça fez um leque gigantesco. E aí foi quando eu descobri que eu poderia ser outras coisas. Na verdade, você pode ser o que você quiser. Mas lá me ajudou a entender esse outro mundo. Quando eu fui em 2013, foi quando eu tive a certeza do que eu nasci para fazer. Então, já com quase 4, 5, 6, 7, 8, uns 8 anos de dança, que é muito pouco, eu tive a certeza do que eu queria para mim. Já em 2017, já era uma questão profissional. Então, eu já tinha contatos lá, eu já tinha uma estrutura aqui, o estúdio já existia, então eu já tinha aí mais de 10 anos dançando, então eu já tinha já estava pronto para aprender. Eu sempre falo isso, que com 10 anos que eu comecei a dançar, é sério, 10, 11 anos eu estava pronto para começar a aprender. E 2019 foi mais para me testar. Foi a última vez que eu fui. Foi para me testar como profissional mesmo, para já tentar visualizar o alto nível, que eu espero chegar esse ano. Então, com mais de 15 anos, já visualizava mais essa questão de onde eu posso chegar e aonde eu quero chegar. A diferença é essa, mas todas as vezes foram incríveis, assim, todos.
É claro que cada vez que vai passando, você se sente mais seguro, né? O frio na barriga das aulas, dos vídeos, é o mesmo, mas você tem mais experiência. Então, acho que a única coisa que mudou foi a experiência de uma para outra. Eu fui lidando com as situações com mais tranquilidade. Perrengues que eu passei em 2011, eu não passei em 2013, que não passei em 2014, que não passei em 2017, que não passei em 2019. Elas foram ficando viagens mais prazerosas, no sentido econômico, no sentido de logística. Então, por exemplo, da primeira vez eu não tinha nem celular, da última já aluguei carro. Então, as viagens também foram melhorando e subindo de acordo com também a minha vida aqui no Brasil foi evoluindo também. E aí você comentou que o Westside veio exatamente de Los Angeles, né? E aí antes de você criar a escola, você criou o grupo Westside, né? E aí um ano depois você transforma pela primeira vez o grupo em uma marca, né? Como você comentou, você conseguiu transformar o grupo em um produto. E aí, em 19 de julho de 2014, lança o Westside Store. De onde veio a ideia de transformar em uma marca de roupa? Fazer dinheiro, esse é meu foco. Quando eu comecei, eu sempre via a minha classe com dificuldade financeira. E eu venho da favela, eu precisava mudar a realidade da minha família. E eu sempre via a gente não teve educação financeira, esse intuito de trabalhar 7 dias por semana. Eu tentei trazer essa questão capitalista para um lado positivo. De fato, poder fazer várias coisas e fazer bem, assim, tudo que for proposto. Então, a ideia de comercializar é gerar renda e fazer com que as pessoas não só dancem, mas empreendam na dança. Então, a ideia do grupo é formar empreendedores. A ideia do Westside é fazer as pessoas empreenderem. Empreender não é só dinheiro. Existem várias maneiras de você empreender. Às vezes você pode empreender com qualidade de vida, empreender com questão psicológica, social. Ela não está só ligada ao dinheiro. Mas a marca Westside, o foco dela é levar algo de qualidade, levar um produto, tanto que a gente lida aluno como cliente. A gente quer levar o melhor para o nosso cliente e vender o máximo que a gente puder para esse cliente. Seja roupa, seja experiência, seja qualidade de vida, seja técnica. O que ele quiser comprar, estamos prontos para vender. Isso é o Westside. 25 de janeiro de 2016, abre a escola Westside, né? No Butantã. E aí você já tava com uma outra visão de empreendedorismo, já tava com em um outro lugar, né? Tanto profissionalmente, como pessoalmente, psicologicamente. E aí é a realização de um sonho ali, abrindo naquela escola, com aquela arca de Noé. Só quem passou por ali entende. E aí em 2017, em março, ela fecha. E eu acho legal a gente contar um pouco sobre isso, porque é um processo que realmente acontece na maioria das empresas, né? Eu vi uma entrevista de um empresário falando, não vou lembrar o nome dele. Se você não falir o seu negócio pelo menos 3 vezes, alguma coisa tá errada. Então é um processo que realmente a gente passa. E aí, como foi pra você lidar com isso? Ainda mais porque a escola, ela tinha um fluxo muito bom. Bom, tudo começa com a questão da educação, né? Voltando lá no início da entrevista, quando eu falei que eu venho de uma família humilde, que nós não temos na dança não só na dança, mas vamos pegar o nosso nicho, essa questão de empreender, de saber lidar com dinheiro, lidar com essas questões financeiras no sentido não de administrar, mas de conhecimento mesmo. Como que é os impostos, como é um fluxo de caixa, como que eu faço conexões, como eu faço estratégia de marketing, tudo isso eu tive que aprender errando. Então, por isso que toda vez que eu tenho uma oportunidade de ensinar as pessoas, eu ensino com muito carinho, porque eu não acredito que as pessoas precisam passar só para poder aprender. Então, se eu puder, de alguma forma, ensinar para que a pessoa não sofra o que eu sofri, eu vou fazer. O estúdio, as coisas começaram a ficar muito grande, muito rápido. Teve a oportunidade de a gente abrir o estúdio. A falta de experiência de encontrar um lugar que atendesse as minhas necessidades com um custo mais baixo, e foi a emoção. Então, eu sempre fui, até eu equalizar empresário e dança, demorou. Eu tive que errar muito. Eu já tive um estúdio em 2012, 2011, a Move, e aí era um estúdio bem pequeno, e eu já fali já. Então, já tinha uma ideia de falência, porque eu já tive que fechar uma vez. E aí, até eu equalizar essa questão de o que é ser empresário, o que é dançar, coreografar, o que é dança, demorou um tempo. Então, eu tive que errar muito para fazer isso. Então, o West foi um bom, assim, existe dança no Brasil antes de 2016 e dança depois de 2016. É um fato, né? O que aconteceu foi que eu não tinha experiência administrativa para poder achar um lugar que atendesse às necessidades e com o custo que a gente precisava. Então, eu acessibilizei muito o valor e a demanda não pagava os custos que eu tinha. Então, todo o investimento
que eu fiz de reserva, eu fui gastando e bancando isso. Só que isso é um sofrimento interno, sozinho, ninguém sabe disso. Enquanto estava todo mundo evoluindo, aprendendo, eu segurava as coisas internamente, até familiar mesmo. Então, as pessoas nem que estavam ao meu lado sabiam que eu precisava colocar dinheiro ali para poder pagar as coisas todo mês. Isso eu fui aguentando até o 13º mês. Aí depois eu já não tinha mais condição de sustentar essa ideia. Então, foi por isso que a gente fechou. E ainda fechei com muita dívida, dívidas altíssimas, assim. Então, foi uma experiência muito boa e eu agradeço muito por ter passado por ela, porque se eu não tivesse passado por ela, talvez eu não teria possibilidade de aguentar agora a pandemia. Talvez seja a maior dificuldade da história, porque já são 2 anos, né? O primeiro ano foi bem duro, agora também está difícil, mas meio que a gente já criou um casco forte, né? Foi muito difícil, mas a alegria de transformação das pessoas, do sorriso, de ver as pessoas evoluindo, pessoas que estavam começando há pouco tempo, evoluindo muito rápido e hoje estão aí no mercado de trabalho, praticamente todo mundo hoje que está no streaming passou por aquele lugar. Isso é muito satisfatório. Isso supera qualquer dor que eu tive interna, né? Essa aí só porque no Brasil a gente tem uma cultura de que o empresário ele é ruim. É uma questão já cultural e a gente não consegue, como a gente é um país colonizado, a gente só consegue receber comandos. Quando tem uma pessoa que ele faz o caminho ao contrário, a gente ou ver como um inimigo. Isso é uma coisa cultural mesmo. Assim. O amigo que corta cabelo, você chama ele para cortar de graça. O amigo que faz foto, você pede para ele tirar umas fotos suas. Você nunca valoriza e nunca paga as pessoas que você conhece, por exemplo. Isso também acontece na dança. Então, o empresário ele é sempre taxado como o cara que só vê dinheiro. E a gente vê isso de uma maneira negativa e não de uma maneira positiva. Passar por cima disso é uma tarefa difícil, mas graças a Deus a gente tem conseguido. Porque o foco é levar a dança de qualidade. Então, o foco continua. Então, não deixei essas adversidades parar o foco. O foco continua desde 2005. Então, já são 16 anos com o mesmo foco. O caminho que vai fazendo isso a gente não sabe, né? Aí é Deus que vai nos guiando. Mas foi uma das coisas mais difíceis fechar. A parte mais difícil foi quando eu tive que entregar o espaço e eu e meu irmão, as pessoas que limpam, que fazem as coisas, é a hora de apagar o logo. Pintar a parede, você tem que entregar. O imóvel, quando você aluga, você tem que entregar como você pegou, né? E aí, a gente fez uma pintura no logo, e aí, pintar o logo de branco foi a parte mais difícil, né? E eu que tive que fazer isso. Você apagar, como se você estivesse apagando a sua história, assim. E aí, na hora da bad, assim, no momento, você acha que não vai dar, né? Você fica assim, meu Deus, acabou. Aí passa uma semana, você já tem uma ideia. Que algumas pessoas talvez não acompanharam quando o estúdio foi inaugurado, né? Dia 25 de janeiro. Diego, gente, sério, só quem, assim, tá muito perto vai entender. Que você lançou o curso de férias. É até engraçado eu falar, porque não faz o menor sentido. É só coisas que DS Fuel faz. Você lançou o curso de férias, sem local, sem aonde ia ser, todo mundo comprando. Isso também é muito legal, né? As pessoas, elas compram as suas loucuras. As pessoas comprando sem saber, você poderia ter feito curso de férias aqui em Santana de Parnaíba. Eu queria ver como que as pessoas iam chegar até aqui pra fazer aula. No mesmo ano, a gente passou por um espaço antes do espaço atual, né? A gente ficou um mês. E no dia 19 de maio de 2017, a gente inaugura no espaço onde é atualmente o Westside. Então foi no mesmo ano, assim, coisa de 2 meses, né? Como foi pra você reduzir tudo aquilo que você tinha no outro estúdio? Porque o outro estúdio realmente era muito grande, era até maior do que precisava pra escola. E pra um local, assim, bem menor, mas atendia tudo que você queria. A ideia do estúdio começou em setembro de 2015. Por isso que eu sempre falei para os alunos, para as pessoas que estão do meu lado, sempre quando você tem compromisso, tem palavra, você vai criando uma credibilidade no mercado. Então, foi o que eu sempre prezei, pela palavra. Os contratos são importantes, mas o olho no olho é a coisa mais importante. Então, como a gente já fazia muito evento lá no Eldorado, que foi uma parte importantíssima da minha vida, a gente teve a ideia em setembro, era tudo muito novo, então tinha muito pouco tempo para pesquisar. E aí eu falei assim, eu preciso de uma data para inaugurar o estúdio que seja marcante. Caiu junto com o aniversário de São Paulo. Então, toda vez que São Paulo faz aniversário, o Oeste faz aniversário, o estúdio. E aí eu falei assim, eu tenho que abrir em janeiro, porque é o curso de férias, todo lugar faz curso de férias, e aí eu tenho que entrar nesse meio. Eu estava dando muita aula, né, viajando bastante, graças a Deus. E meu irmão e o pessoal do Oeste, os integrantes,
já sabiam por cima, mas eu não queria contar porque eu também queria fazer uma surpresa para ele. E aí, inclusive você, a gente fez uma confraternização, no Outback, eu lembro, em dezembro, foi quando eu contei. Só que não tinha nada, não tinha espelho, não tinha som, não tinha nada, não tinha nenhum lugar, não tinha nada. E eu precisava começar a divulgação do curso, porque precisava divulgar antes. Contatei professor do país inteiro, chamei todo mundo, assim, todo mundo, todos os principais. Tinha mais de 30 professores. Fiz toda a logística de hotel, avião, tudo. Os que vinham de ônibus, de cidades mais próximas, quem vinha de avião. Fiz tudo isso pro dia 25 e não tinha lugar, não tinha nada. Veio o Natal, foi a primeira colônia de férias de Curitiba, do ELAD, que eu fiz. Eu fui para substituir o Márcio Alves. O Márcio Alves estava com um problema de saúde e eles precisavam de um professor e a Carla Mendes me indicou. E aí eu fui para a primeira colônia. Ou seja, eu já ia ficar lá na colônia 10 dias. De 9 de janeiro a 20 de janeiro, eu não estaria em São Paulo. Aí meu irmão falou, você quer me lascar. E aí, beleza. Passou o Natal, não tinha lugar. Tô andando ali pelo Butantã, achei a placa. Liguei. Todo mundo de férias, né? Natal, recesso. Passou Ano Novo. Lá pro dia 3, 4, não tinha lugar. E assim, quase esgotando as vagas. Vaga, que vaga? Não sabia nem que lugar ia ser. Meu Deus. E já tinha mais de 100 inscritos no curso de férias. Falei, onde eu vou colocar essas pessoas? Porque no Eldorado não cabe 100 pessoas. Achei esse galpão, né? Que era lá no Butantã. A gente foi visitar dia 5, dia 6 assinei o contrato, dia 7 e 8 comprei tudo que precisava, fui embora para Curitiba e meu irmão ficou. E o pessoal do Oeste, para limpar, para poder pôr espelho, som. Aí foi aquela loucura. E eu lá de Curitiba no telefone com meu irmão, resolvendo as coisas. Cheguei dia 21, curso esgotado, 150 pessoas. Fui pegar as pessoas no aeroporto. Inaugurou dia 25. Montei a aula na hora, não tinha aula. Queria dar uma aula nova. A música do momento era uma música do Chris Brown. Lá. E aí foi assim, aquela sensação inexplicável. Assim. Ver as pessoas entrando na porta era uma das sensações mais gostosas que eu sentia na época. E aí, contando, né? Como a gente já falou que fechou, a gente foi para um espaço, uma academia que eu tenho uma gratidão incrível, que são 2 irmãos também, chamam os irmãos Udloff. Eles me cederam uma sala, né, por eu nem sei se eles fizeram de graça, se foi um preço bem baratinho, assim, porque eu tinha muito cliente que já tinha comprado card e eu precisava colocar as pessoas para dançar, né? E aquela tristeza, né? Muitos profissionais que davam aula praticamente só no Oeste ficaram sem emprego. Então foi essa é a minha maior preocupação. Essa geração de emprego também é o que mais me preocupa. Assim. Tanto que na pandemia é o que mais me dói. E a gente foi para esse lugar menor e, assim, a humildade. Quando você tem humildade de saber que você tem que recomeçar quantas vezes for necessário, é o que vai te fazer crescer. Você ficar no orgulho de que só porque era grande, depois agora tem que ser pequeno, a filosofia, ela não está no lugar. Ela está em quem está dentro. Então, se o lugar é gigantesco e as pessoas não são boas, a energia não vai fluir. Se o lugar é pequeno, a energia é boa, vai fluir. Então, você tem que pensar que são processos. E foi importante para a gente passar por isso, até para mostrar para o público, para os alunos, para os professores, que existem os recomeços, que existem as fases. A gente tem que ter a humildade de passar por elas. Só que o Oeste ficou uma estrutura grande, né? Não física, mas eu falo de mercado, de procura. Então, para a gente poder crescer, a gente ia precisar de um lugar um pouco maior mesmo. E aí surgiu a Cunhagago, que é um lugar que eu tenho muito carinho, porque eu amo aquela região, onde eu vendia sorvete lá quando eu tinha 6 anos. Então, eu já conhecia toda aquela região, vivi naquela região, né? Meu pai sempre trabalhou ali. A gente encontrou um lugar que já existia uma escola antes, a antiga Foract, era lá, uma escola de musical. Então, já tinha mais ou menos uma estrutura. E aí, o lugar estava devastado. A gente reformou também em 5 dias. Também foi assim, nessa loucura. Eu passei a noite inteira anterior pintando o espaço, comprei a passagem para Los Angeles, tudo na loucura. Inaugurei, fui para o aeroporto. Deixei meu irmão aí com o estúdio novo, de novo. Então, amo tudo que foi vivido no Butantã, no Udloff, mas a Cunhagago é meu preferido. Assim. Aquele lugar, eu amo muito aquele lugar. Não só apegado, tá? Bem material, não só apegado ao lugar, só apegado às pessoas, mas aquele lugar foi o recomeço de tudo, né? Foi onde eu me refiz como homem, como ser humano, me refiz como pessoa, meu caráter, como empresário, como consegui digerir até 2017, tudo que eu já tinha vivido como profissional, já eram 11, 12 anos, eu consegui, de fato, organizar todas as ideias que eu tinha. Então, graças a Deus, estamos lá até hoje, passando por essa pandemia também, que é o momento mais difícil. E
graças a Deus, assim, eu amo aquele lugar, amo a sala, dando um spoiler aqui, não sei quando que vai pro ar, mas teremos reforma, vamos retomar provavelmente perto do dia 19 de maio também, então a gente está fechado devido ao lockdown, mas a gente volta provavelmente dia 19 para fazer aquela brincadeira mesmo da data, com tudo novo, bem bonitinho, para poder, de novo, inovar. A ideia é sempre tentar inovar. Então, a gente pegou esses 2 meses e meio fechados para refletir, para ter calma. O que essas coisas que parecem ser ruins me trouxe mais frieza. E essa frieza para não tomar decisões com a cabeça quente. Então, eu sempre fico calmo, espero, tomo o baque primeiro. Foi assim com a primeira onda do lockdown. Eu demorei 5 dias para poder entender o que estava acontecendo no mundo, para criar o West Play. Foi a mesma coisa agora. Vai ter que fechar de novo? Vamos fechar e vamos ver como a gente vai inovar. Vai vir muita coisa nova aí. No meio do lockdown, você colocou em prática uma vontade que já existia, que era o West Play. Você se adaptou à realidade, né, que a gente estava vivendo, para conseguir continuar gerando trabalho e levando qualidade de ensino, né, para as pessoas dentro da realidade deles agora. Como foi para você abrir o West Play assim, rápido, por mais que a ideia já existia? O West Play já existia a ideia, inspirado num aplicativo americano chamado Steez. Para mim é o líder do mercado em questão de qualidade, de imagem, de sistema. Então a gente queria fazer alguma coisa assim aqui, até mesmo para expandir e eu criar concorrência em outros estados, outras cidades, né? Eu queria fazer com muita calma, muita cautela, porque eu queria já entrar como um aplicativo com a mesma estrutura que eu vejo no Steez. Só que isso necessita de tempo e muito investimento financeiro, porque no Brasil essas questões de aplicativos são muito caras, né? Precisa de um investimento muito grande. Então o West Play ele ainda é um piloto, ele não é o produto final do que a gente quer fazer. O West Play ainda é o início de tudo isso. Ainda vai vir esse investimento, ainda vai começar o West Play, por mais que ele já esteja no mercado há um ano. Então a gente vai pegar ele vai fazer um ano agora em junho. Em junho, a gente vai ter um parâmetro do que deu certo, do que não deu, a gente vai fazer um levantamento de quem buscou isso. Então, ainda ele é um teste. Como a gente já tinha uma estrutura, a gente conseguiu dar esse tempo. Nem todas as empresas têm esse tempo para um produto. A gente vai dar 12 meses só para testar. Depois vem, de fato, a plataforma pronta, em forma de aplicativo, para você baixar no celular. Ainda a gente utiliza um sistema, a gente aluga hospeda o site numa plataforma, é como se a gente estivesse alugando um aplicativo para poder gerar a dança. Isso gera um custo ainda muito alto, mensal. Então a gente precisa parar de locar e ter a nossa própria hospedagem. Essa é uma linguagem mais de aplicativo. Então, ainda é um piloto. A ideia do West Play é levar e acessibilizar a dança para lugares que a gente não pode e encurtar caminhos. Então, por exemplo, a gente recebe muitas pessoas no estúdio, a ideia é sempre trazer as pessoas para cá. Então, a gente recebe muitas pessoas, só que às vezes a pessoa não tem nenhuma vivência com a nossa filosofia. E aí ele não consegue aproveitar a hospedagem dele. Às vezes ele fica 5 dias, 10 dias, falando a linguagem da dança, toma muito, porque o ritmo é muito forte. Principalmente aula avançada. Assim. Então, o West Play tem a mesma coisa que acontece no estúdio, de aula básica, aula avançada, aulas com técnica para ele ir treinando. Já é para esses alunos, quando virem para cá, já conhecer um pouquinho dos profissionais, já conhecer um pouquinho do que acontece. Então, na verdade, é para facilitar o nosso trabalho como professor, para que esse aluno, quando vier para cá, ele consiga de fato aproveitar mais e a gente também conhecer esse talento. É uma maneira também de gerar renda para os profissionais que estão no projeto e também gerar renda empresarial mesmo, criar mais uma marca, mais uma fonte de renda para poder captar recurso de todas as formas. Então, a ideia do West Play foi para tentar, pelo menos, um recurso que ele nos trouxe e está nos trazendo, para pelo menos conseguir segurar as despesas do estúdio na pandemia, com aluguel, impostos, que isso não pararam. Então, até para quem não sabe, as pessoas que criticam bastante essa questão de dar volta, que nós também, se nós pudéssemos, nós estaremos em casa. Eu tenho uma filha de 12 meses, eu tenho muito medo de que ela pegue essa doença. Mas as despesas, para quem é empresário, elas continuam. Os aluguéis, né, não acabou, os impostos continuam normais. Então, o fato da gente ficar agora 3 meses fechados, foram 3 meses pagando os impostos, os aluguéis. Ano passado foram 7 meses fechados. A gente precisava criar alguma coisa para se manter vivo, senão não ia ter como mesmo
É impossível, né? Tanto que tivemos muitos, muitos estúdios fechando, muitos. Isso é muito triste. O DS School já teve uma edição, né, presencial antes da pandemia. E aí agora vai ter uma maior, né? Com um tempo de curso maior ou é o mesmo que, antiga, que o antes? Na verdade, mudou totalmente. Então, toda vez que a gente lança um produto, a gente lança e pega as coisas positivas e negativas disso para poder aplicar no próximo. Eu sempre procuro fazer isso, tudo que eu vou colocar no mercado. Dessa foi uma coisa que sempre foi a minha filosofia de ensino. Eu já faço isso todo dia. Aí eu só tentei transformar isso num curso. Esse mais um produto. O Dance for School nada mais é do que a escola que eu passei e passo. Então isso é o mais importante, é que não acabou. O Diego, ele não está pronto. Ele está aprendendo ainda. Então ainda faço aula de balé, inclusive com o Júnior. Faço aula de vários estilos. Claro que eu foco mais no que eu gosto de fazer e no que eu desenvolvo, é para mostrar, principalmente para quem já está numa posição como a minha, de que a gente precisa continuar aprendendo. Então, Dance for School é isso, é sempre estar na escola, é sempre estar aprendendo. A primeira formação eu trouxe profissionais referência em todos os estilos que eu estudei e estudo. Então, por isso que chama Dance for School. Foi um piloto e a partir desse piloto, esses mesmos profissionais criaram também os seus cursos. Então, também foi legal porque plantou essa semente nos profissionais de criarem cursos mais específicos para pessoas que querem aprender de fato só aquele estilo, ou jazz funk, ou contemporâneo, ou house. Agora tomou essa estrutura, nós pegamos coisas que foram positivas e coisas que não foram positivas também para a gente poder aplicar, e agora ele vai ter um formato de 6 meses, com começo, meio e fim. Então o aluno, se a gente percebeu que o aluno às vezes começava um mês, 2, aí no terceiro ele já não conseguia ir por questão financeira ou questão de agenda, e aí ele não tinha um processo, não tinha um acompanhamento, porque demora. Então eu criei esse de 6 meses para a pessoa começar a entender como ele vai estudar. Então tem o básico e tem o avançado. Então, a gente vai propor coisas diferentes em cada um deles. O básico com essa iniciação à dança e aonde ele pode chegar, e o avançado, para ele realmente, de fato, saber se ele está nesse nível. Porque, às vezes, o próprio aluno acha que está num nível e não está, tanto positivamente quanto ao contrário. Às vezes ele acha que ele é avançado, mas ainda não é. Às vezes ele acha que não tem condições e ele já pode começar a se desafiar. Então, a ideia do curso é essa, trazer o que eu acho, o que eu acredito de dança, com coisas novas, com empreendedorismo, com noções básicas de gestão financeira, com questão física, psicológica, principalmente nesse momento agora, que a gente está precisando ser ouvido mais, não só ouvir. Então, a ideia do curso é essa. Trouxemos mais uma novidade, onde o aluno consegue ter um encontro particular com o professor. Além das aulas em grupo, ele vai ter 2 encontros mensais com o professor, às vezes só para conversar, às vezes para mostrar algo que ele está fazendo, às vezes para tirar uma dúvida, ou às vezes para falar de coisas do dia a dia. Eu faço café, primeiro eu coloco o café, depois o açúcar. Não, primeiro eu coloco o açúcar, depois eu coloco o café. Então, às vezes, essa conexão de saber que o professor, ele pode ser outras coisas também, não só, vamos lá, 7, 8, vamos treinar. Não, ele pode ser uma pessoa para te ouvir, uma pessoa para te instigar. Às vezes você está triste, às vezes você vai falar: ô filho, levanta, joga água no rosto, vamos embora, vamos treinar. Então, eu acho que um curso específico, ele tem que trazer mais do que dança. Hoje em dia, se o professor só levar a dança para a sala de aula, ele não vai atingir todas as expectativas. As pessoas hoje precisam de muito mais, principalmente nesse momento que eu diria pós-guerra, né? Porque nós estamos vivendo uma guerra. Então, toda vez que tem uma guerra, tem uma transformação. No mundo empresarial, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos trouxeram toda essa questão do fast food. Então, todas essas empresas que a gente consome hoje, elas vieram pós-guerra, pós-Segunda Guerra. Elas tiveram um crescimento maior nessa pós-guerra. McDonald's, enfim, todas essas. Uma dica para as pessoas que estão pensando como vai ser: tenha fé e acredite que ano que vem vai ser um ano incrível. Então, as pessoas vão querer dançar o tempo inteiro, vão querer ir para balada. Tá todo mundo assim, ó, sufocado. Elas vão querer produzir mais. Então, quem tiver pronto vai conseguir aproveitar. Venha para o Westside, compra um card. Eu queria falar muito sobre toda uma trajetória que você teve como dançarina e como coreógrafo. Acho que essa sua visão do mercado é importante. Mas aí vai ter que ser para um vídeo 2. Fechou? Então já curte aí, se inscreve no canal, ativa o sino, que Inscreve aí no canal, inscreve no canal.
Se inscreve no canal, que a gente já vem com uma parte 2. A gente vai continuar aqui conversando, mas é pro vídeo não ter 3 horas, né?